Tem deusa que não para ouvir o que o recrutador está perguntando. Ela entra na entrevista e ela já está pensando em responder. Se acalma, mulher! Para, senta, analisa o que o recrutador está te perguntando. Esteja presente naquele momento. Se não entendeu, você pode me explicar de novo? Que eu acho que eu não entendi. Tenha sabedoria, maturidade, paciência. Um profissional maduro numa entrevista não se afoba. Entendem? Então não seja ali se afobado em entrevista, que chega em entrevista e quero falar. Pare, ouça o que está sendo perguntado, processe aquilo dentro da sua cabeça e depois responda. Isso faz diferença na sua entrevista. Isso é um comportamento de um profissional maduro dentro de uma entrevista, tá, engenheiro? É uma dica tão simples, mas que tanta gente ignora. Segundo mito, terceiro mito, né? Já passamos por falar muito. Ah, eu falo muito e por isso eu vou passar. Não é bem assim. Segundo mito, timidez. Ah, eu sou tímida, por isso eu não passo. Não é bem assim. Terceiro mito, não discordar do recrutador. Não pode. Quem aqui tem esse mito? Entrou na entrevista, tem que concordar com tudo que o recrutador fala. E aí, quem aqui tem, que eu quero saber? Eu acho que eu vou trazer umas musiquinhas para as próximas job class. Quem aqui tem que acha assim, se eu entrei na entrevista, não posso discordar do recrutador, eu tenho que me mostrar o mais, sabe, complacente com ele, o mais pragmático, o mais diplomático. Não funciona bem assim, hein, minha deusa? Deixa eu te explicar por que não discordar do recrutador numa entrevista é um mito. Não poder discordar de um recrutador na entrevista é um mito. Por quê? Porque em alguns momentos o recrutador vai te testar. E aí, se tu entra dentro de um processo seletivo, de uma entrevista, achando que você não pode discordar do recrutador em algum momento, sabe o que pode acontecer com você? Você pode se contradizer. Por quê? Se você diz e dá uma resposta para o recrutador e o recrutador te volta de uma forma diferente para saber realmente se aquilo era condizente, para saber se você tinha firmeza na sua resposta, você, por querer concordar com o recrutador, vai lá e vai engabelar a sua resposta para fazer ela encaixar. E aí você se mostrou um profissional o quê? Quem adivinha? Que não sustenta a argumentação. E isso é uma competência. Entendem? Então, como vocês fazem? Ouvidos atentos. Se parece que o recrutador quer te contradizer, lembre da sua resposta. Mas se tu não treinou para entrevista, como é que tu vai se lembrar? Está entendendo onde é que é o buraco? É tanto que me marcaram uma pela tarde, eu estaria no trabalho. Um amigo sugeriu eu tentar remarcar para um horário que eu estivesse em casa, porque ficaria mais à vontade. E agora eu vou fazer isso mesmo. Perfeito. Perfeito, Cris. Perfeito. E sempre compartilhe na nossa comunidade, Cris. Se você está com dúvida, Deus é sagaz. Comunidade LinkedIn lá bombando. Tá com dúvida de alguma coisa? Eu tô na comunidade dos candidatos inesquecível o tempo inteiro. Bom dia, tia Socorro. Tô na comunidade inesquecível o tempo inteiro. Então, se você tá com alguma dúvida, seja essa, tipo, será que é melhor eu separar um lugar para entrevista? Ou será que eu faço em casa? Né? Se você tá com dúvida mesmo nesse sentido, chama na comunidade lá no LinkedIn, que eu vou te falar. Outras inesquecíveis vão poder te ajudar, vão falar das experiências dela. Troca minha filha lá dentro da comunidade.
Falando para todas as minhas alunas, hein, que estão aqui. CI suas danadas. Quero vocês na comunidade. Para quem chegou de paraquedas e não sabe o que é CI, CI é um curso chamado Candidato Inesquecível, que é o meu curso preparatório para entrevistas, para processo seletivo em multinacionais. Se você quer um emprego, quer um estágio, é uma engenheira sagaz e está querendo começar sua carreira com o pé direito, ganhando bem, né, e sendo reconhecida pelo que você faz, o Candidato Inesquecível com certeza é para você. A notícia é que o Candidato Inesquecível está fechado, minha deusa, e só abre em 2023. Mas, como eu falei, vão vir novidades. Fez sentido a parte de discordar do recrutador? Entenderam? Entenderam? Não existe essa regra de eu não posso discordar do recrutador. Não existe essa regra, tá bom? Não existe. O que você tem que fazer é ser íntegro nas suas respostas. Se eventualmente, para ser íntegro nas suas respostas na entrevista, você precisar discordar do recrutador, você vai fazer isso. Vai fazer isso com educação. Como é, Suzane, que eu posso discordar do recrutador se eu me encontro numa situação dessa? Recrutador me testando. Como é que eu faço? Você vai explicar a mesma coisa que você explicou na resposta anterior. Talvez com um pouco mais de detalhe. Mas o final não vai ser mudado. O final, o importante, gente, é que o final não mude. Eu vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que o recrutador pergunta uma situação em que você precisou trabalhar sob pressão. Ele perguntou isso. Aí você foi lá, aprendeu a contar narrativas, storytelling bonitinho, né? Para, gatilhos mentais entrando na cabeça do recrutador, tá toda treinada, CI, a Mames aqui tá orgulhosa, você dá a resposta. Né? E fala, no momento em que eu vivi sob pressão, foi quando eu estava no meu primeiro emprego, em que eu tinha acabado de entrar na área e precisei fazer uma grande entrega, eu não sabia como, e a minha solução foi essa, e foi isso que eu aprendi no final. Beleza. Você deu a resposta. Aí, tempos depois, vai passando, o recrutador vai lá e pergunta a mesma coisa, só que de forma diferente. Ele fala assim, que você falou mesmo, né, que tinha um pouco de dificuldade em lidar sob pressão e tudo. E aí, como é que você faz para isso, isso e isso? Aí emenda uma pergunta. Ele começou com a prerrogativa contrária ao que você tinha dito e emendou uma pergunta. E aí? Ignoro o que ele falou, que é contrário ao que eu falei, e respondo a pergunta, ou esclareço? Como é que você vai fazer, Suzane? Como é que você vai fazer? Você vai primeiramente esclarecer. Sempre. Antes de passar para uma etapa, deixe claro a anterior. A lógica é sempre essa. Então, você, numa situação dessa entrevista, você vai primeiro deixar claro novamente, que você sabe lidar sob pressão. Então, não, olha, eu acho que você compreendeu errado. Eu até citei um exemplo, né? Que foi quando eu lidei. Repete o exemplo, sob pressão e tudo. Então, eu acredito que eu sim consigo lidar bem sob pressão. E a respeito da sua pergunta, aí você responde. Sabe o que falta em vocês? Fibra. Tem que ter fibra, deusa. A multinacional não vai contratar um profissional que não tem fibra. Que entra e fala, sim, é um trabalho sob pressão mesmo, não, eu me confundi, sabe? Toma tendência, Alice. Toma tendência, te orienta. Precisa ter fibra, firmeza nas respostas dentro da entrevista. Se você chegar com a boca mole na entrevista, quem vai acreditar no seu discurso? Quem vai acreditar? Então, tem que ter fibra para responder as perguntas na entrevista. Você não vai numa pergunta, depois volta, depois vai, depois volta e pensar que não, já fugiu de todo o assunto e aí o recrutador não sabe nem o que você respondeu mais. Seja coerente e tenha fibra para, se precisar discordar do recrutador,
Discorde. Mas discorde com elegância. E tenha fibra. Tá?